Você sente que tá tudo bem, mas ainda assim não tá. Você olha ao redor e tem uma vida que parece certa no papel, mas por dentro alguma coisa grita em silêncio. Como se algo tivesse faltando, como se você tivesse esquecido de si mesma no caminho. Você já foi forte por tanto tempo, carregou o mundo nas costas, sorriu quando queria chorar, disfarçou o cansaço com produtividade e ainda assim sente que não é suficiente. Eu sei, porque um dia eu também me olhei no espelho e vi alguém que estava sobrevivendo, mas não vivendo. Você aprendeu que tinha que dar conta de tudo, que precisava cuidar de todos, que sentir demais era fraqueza, que colocar os outros em primeiro lugar era o certo, e foi se afastando de si. Mas tem algo dentro de você que nunca se apagou. Mesmo que o mundo tenha tentado, mesmo que você tenha esquecido, ele ainda está aí. O seu brilho, a sua luz, o seu Atma. E eu tô aqui para te lembrar, você não precisa continuar tentando se encaixar. Você não precisa mais fingir que não dói. Você não precisa mais viver no automático. Existe um caminho. Ele não é sobre fazer mais, lutar mais, correr mais. Ele é sobre lembrar. Lembrar que você é amor. Lembrar que você é inteira. Lembrar que você tem o poder de se curar. E quando você ativa isso em você, você também cura quem você ama. Não porque você obriga, mas porque você inspira. Essa é a força do verdadeiro Ho'oponopono. Não aquele que virou uma frase pronta, mas o real, o profundo, o que limpa, o que liberta. Você vai sentir no corpo, na alma, no Atma. O tempo de carregar o mundo acabou. Agora é hora de segurar a sua própria mão, de se reconectar com a sua essência, de ouvir a voz que você silenciou por medo, de voltar a sonhar e viver com leveza, com verdade, com coragem. Você não tá sozinha. Eu vou caminhar com você, de alma para alma. Bem-vinda à nova cura, o despertar do verdadeiro Ho'oponopono. Namastê, seja muito bem-vindo à primeira aula desse incrível treinamento em que você vai aprender a nova cura na visão do Atma Ho'oponopono. E nessa primeira aula, nós vamos abordar a verdadeira origem das dores e das doenças. Ansiedade, insônia, estresse, fibromialgia, bruxismo, alergias, todo tipo de dor e doença. Então, seja muito bem-vindo. E nós temos um cronograma, porque essa é apenas a primeira aula de uma série de 3 aulas desse poderoso treinamento. Então, na primeira aula, nós vamos falar sobre a nova cura da mente e do corpo, como superar a ansiedade, o estresse, a insônia, as dores físicas, como fibromialgia, bruxismo, ter mais saúde, longevidade, mais imunidade. Na aula 2, nós vamos trazer para você como vencer a procrastinação, manifestar mais abundância divina, você vai entender esse termo ao longo do treinamento, e prosperidade, e conseguir finalmente manifestar ou ho'oponizar, no nosso verbo aqui, seus sonhos, metas e objetivos. E ainda na aula 3, Diva, a gente vai trazer a nova cura do Atma Ho'oponopono para os seus relacionamentos. Como você pode ser o elo dos milagres para a sua família e ajudar quem você ama. Nós vimos por todo mundo que se inscreveu aqui, são milhares e milhares de pessoas, que esse desejo de poder ajudar quem você ama, seja marido, esposa, companheiro, companheira, filhos, netos, pai, mãe. E até mesmo os pets. E até mesmo os pets, o quanto esse é um desejo muito forte. Então, nesta aula 3, falaremos especificamente disso, Diva. Isso, e ainda tem mais, porque nós vamos fazer uma aula especial, uma aula final, que vai ser um presente extra para você que se inscreveu nesse treinamento, em que nós vamos revelar um plano de tratamento, fazer uma ho'oponização
inspiração, vai ser bem especial. E para quem está chegando novo por aqui e ainda não nos conhece, eu sou a Amanda e esse aqui é o Nico. Nós já estamos aqui na internet desde 2014, ajudando os nossos milhares e milhares de alunos a transformarem suas vidas em todas as áreas, como você vai ver. Há muito tempo atrás, né, Amanda? A gente já Isso. está aqui, muito tempo atrás. E essa jornada começou lá em 2002, então muito recentemente. Muito recentemente, há mais de 20 anos atrás. É. E aí, Diva, vamos lá então para nosso conteúdo de hoje? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. E antes eu quero só dar um spoiler, porque hoje nós vamos revelar um teste, um diagnóstico para você saber o que está acontecendo na sua vida. E eu acho que eu ainda no final vou fazer algo especial. Acho que tudo dando certo por aqui, transcorrendo dentro do programado. Eu vou querer fazer uma técnica bem especial que, olha, assim, veio direto da inspiração da alma, do Atma, diretamente para você que está aqui junto com a gente. Olha só, vamos nessa energia, nesse flow aqui. Então seja muito bem-vindo a esse nosso treinamento. Você que está chegando agora e quiser dar o like, quiser compartilhar também com mais pessoas, você pode fazer isso sim, para que mais pessoas sejam beneficiadas, né, deste valiosíssimo conteúdo e que você possa ajudar elas também. Isso, então vamos começar do começo, lembrando que uma frase que a gente sempre fala aqui, você é o Atma. Então, o que significa ser o Atma? Atma é uma palavra sânscrita que significa alma, a sua consciência infinita e ilimitada. E quando eu falo os termos Atma, alma, consciência divina, é tudo livre para qualquer pessoa, não precisa ser de uma religião ou ter uma religião para qualquer pessoa, não tem nenhum pré-requisito, certo? Então, você é o Atma, essa alma, essa consciência infinita e ilimitada, que é pura luz, que é puro amor, que é divina e abundante, que possui 100% de poder, de capacidade de realizar cada sonho que o teu coração sonhar, de criar, de ho'oponizar, você vai se familiarizar com essa palavra ao longo do nosso treinamento. Então, criar, manifestar, significa para nós aqui ho'oponizar. Você vai entender daqui a pouco o que significa bem direitinho. Então, para que você é capaz de realmente criar essa vida de felicidade nos relacionamentos, na saúde, na vida profissional, na sua espiritualidade, em todas as áreas da sua vida, porque você é perfeito e ilimitado. E aí, né, Amanda, a pergunta que vem quando a gente olha para esse slide é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Mais de 1 milhão e tantos mil seguidores aí em todas as redes sociais da Amanda. Mas por que se eu sou esse Atma, sou divino e abundante, por que para mim ainda não deu certo? Por que eu ainda enfrento limitações da minha vida? Por que eu ainda vejo que problemas se repetem? Por que situações desafiadoras se repetem? Por que talvez ainda no meu trabalho eu não me sinto realizado? Talvez ou ainda não tenha conquistado a liberdade financeira e a prosperidade e a abundância que eu sonho e que eu sei que eu mereço? Por que talvez ainda nos relacionamentos eu ainda não vivi um relacionamento amoroso, perfeito, né? Ou ainda não encontrei uma pessoa legal para mim? Por que talvez ainda na minha família eu enfrento brigas, discussões? Por que talvez ainda nos meus comportamentos e hábitos, no meu estilo de vida, na minha saúde física mesmo, por que eu ainda faço coisas que eu sei que me fazem mal, mas que eu gostaria de fazer melhor? Por que afinal de contas, eu não consigo, Amanda, eu ainda não consegui vivenciar na minha vida esta abundância e esta felicidade e esta realização que você colocou no slide? Seria uma pergunta justa e honesta? É uma pergunta justa e honesta. Eu concordo. Então, porque para o verdadeiro Ho'oponopono, quando existem esses problemas, quando existe qualquer tipo de problema, que algo não está bom na sua vida, não importa qual área é porque existem memórias limitantes. Então, sim, existem memórias limitantes na sua mente, na sua energia, que estão invisíveis, que estão limitando. O que é uma memória limitante? Está limitando a sua luz, está bloqueando a sua luz, está bloqueando o amor, está bloqueando, limitando a abundância. Então, quando existem, né, essas memórias, você, por mais que você deseje, você não consegue fazer a mudança que você sonha, que você merece fazer. Então, vamos entender bem direitinho o que então é uma memória limitante e por que a gente precisa limpar essas memórias limitantes para fazer as transformações que a gente deseja. Então, da onde que veio essa memória na minha mente, na minha energia? Ela não veio do nada, você era o Atma, você é o Atma.
puro, perfeito, completo e ilimitado. E aí, quando você vem para essa vida, você começa a ter experiências em que você experimenta dor e sofrimento. Experiências que experimenta dor e sofrimento, ficou redundante, mas tudo bem. Então, você experimenta dor e sofrimento, mágoas, tristezas, sentimentos de rejeição, você se sentiu sozinho, incompreendido, você teve que carregar culpas. E tudo isso, desde quando você estava na barriga da sua mãe, vai ficando registrado, vai ficando memorizado na sua mente e no seu corpo, na forma de uma memória limitante. Então, fica registrado onde? Na mente e no corpo. E hoje você vai entender por que esse registro está na mente e no corpo, quando eu explicar a verdadeira origem das dores e das doenças por uma visão tanto da anatomia sutil como da neurociência, já que sou especialista em neurociências, então não posso deixar de trazer esse conhecimento para compartilhar com vocês aqui, claro, de uma maneira simples que todos consigam entender. Então, essas memórias que estão memorizadas, registradas na sua mente e no seu corpo, quimicamente, energeticamente, determinam a sua energia, a forma como você se sente, o funcionamento do seu cérebro e a química do seu organismo. Nós vamos aprofundar isso aqui ainda. Então, calma se você não conseguiu entender tudo. No final, tudo vai se conectar. Então, vou só tirar nossa imagem para você conseguir ver bem direitinho. Principalmente se no final a nossa iluminada aqui, a minha diva iluminada, se ela prometer entregar esta técnica poderosa, esse exercício poderoso que ela prometeu, que veio da inspiração da alma, aí você vai entender esse conceito também. Vamos ver se vai sair. Eu acho que vai, hein? Olha só. Então, olha só. Quando existem memórias limitantes, o que acontece? Você sofre com dúvidas, cobrança, ansiedade, procrastinação. E aqui, né, quando você olha para esse slide, né, que mostra os dois mundos, né, o mundo da mente comum, com memórias limitantes, e o mundo da mente roponizada, que vive a partir da inspiração da alma. Quando a Amanda fala em dúvidas, cobranças, ansiedades, né, quando você olha para essas palavras, né, o nosso convite para você, lógico, não é uma exigência, mas é um convite que a gente faz para você aproveitar ao máximo esse treinamento gratuito, essa doação que a gente faz durante essa semana. Você, enquanto a Amanda vai falando sobre dúvidas, cobranças, ansiedades, sobre procrastinação, vai mergulhando dentro da tua própria história nesse momento. Eu sei que muitos já estavam fazendo isso, e você que não está fazendo, fica esse convite, vai mergulhando dentro da tua própria história, Posso? pode deixar o slide, acho que, né, Amanda? E aí você vai olhando, nossa, o quanto eu tenho duvidado de mim, o quanto eu tenho sofrido com falta de confiança, o quanto eu tenho sofrido com essa ansiedade, muitas vezes daqui a pouco até tomando remédios em excesso que eu sei que estão me fazendo mal para o rim, para o fígado, para o pâncreas, para o estômago, para o cérebro, e eu estou dormindo mal, e eu sei que esses remédios não vão curar a verdadeira causa. A Amanda vai explicar sobre isso. Sobre a procrastinação, o quanto a procrastinação tem pego na sua vida, o quanto tem custado para você sofrer com a procrastinação. O quanto tem custado para você ver os seus sonhos e desejos e metas e objetivos ficarem para trás por conta da procrastinação. E a gente sempre fala, né? Se o preço que você hoje está pagando pela ansiedade, pelas dúvidas, pela procrastinação é a sua felicidade, se o preço é a sua felicidade, então esse preço é muito caro para você estar pagando. Cansaço, falta de energia, situações cíclicas que se repetem, problemas que se repetem de tempos em tempos, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, de saúde, de relacionamento, seja na sua vida financeira, coisas não positivas, né? Elas se repetem, muito esforço para pouco resultado. Quem aqui de vocês pode ir comentando no chat se você quiser, né? Quantos aqui sentem que, nossa, eu me esforço bastante? Nós sabemos que você que chegou até aqui é uma pessoa do bem, é uma pessoa esforçada, e você se esforça, mas os resultados ainda não estão no nível do seu esforço. Alguém aqui se identifica com isso? E por último ainda, nesse mundo das memórias limitantes, da mente comum, você se sente sozinho, parece que ninguém te entende. É um sentimento que muitas vezes você está rodeado de pessoas, mas você se sente sozinho. Você sente muitas vezes uma falta de esperança perante a vida. Uma falta de esperança de não saber qual rumo você tomar, de o que fazer para mudar a sua vida. Então, tudo isso, se você se identificou com algo disso que a Amanda e eu falamos aqui, dessa parte vermelha do slide, isso mostra que existem memórias limitantes e que existe ali esta mente comum que está limitando a sua vida hoje. Ao contrário, né, Diva, do outro lado, que é o que nós estamos começando a ajudar você a trilhar esse caminho, é o mundo da mente roponizada, né, Amanda? E que vive a partir da inspiração da alma. Perfeito, o Nico hoje está inspirado, né, inspirado pela alma, pelo Atma. É uma explicação tão linda, eu aqui, né, desfrutando ele explicando. E aí, então, quando você limpa essas memórias, o que acontece? Você volta para a inspiração da alma, você
volta a um estado de mente ho'oponizada. Mente ho'oponizada significa uma mente que retornou ao seu estado perfeito, de ser o Atma com 100% de poder. E aí você se sente realizado, entusiasmado, com paz, a vida fica mais leve, você se sente motivado, você é capaz de ajudar as pessoas que você ama, as coisas dão certo para você, você reconhece as novas oportunidades, você tem harmonia nos relacionamentos, você tem saúde, energia. Então parece que as coisas dão certo para você. Por quê? Porque você retornou ao seu estado perfeito. Você ho'oponizou a sua mente, você está voltando a viver a partir da inspiração da alma, do Atma. E aí a pergunta que não quer calar, né? Em qual desses dois mundos você deseja viver? No mundo da mente comum, das memórias limitantes, ou no mundo da mente ho'oponizada, que vive a partir da inspiração da alma? Comenta no chat, nos comentários aí, quem estiver assistindo, para que a gente possa saber. E assim você vai entrando nessa energia e fica participando ativamente desse treinamento. Então, muito bom, né, Nico? Eu amo essa explicação. E aí, olha só, a gente vai ir aprofundando, né? Então, nós vamos aprofundando aqui ao longo dessa aula. Aí, nós vamos agora para um próximo aprofundamento sobre essas memórias. Vamos aprofundar o aprofundamento. Vamos aprofundar. Hoje eu estou redundante. E lembra que essa aula, né, a gente vai deixar disponível até o domingo, né, essas aulas. Então você vai assistir hoje aqui com nós, depois você pode, deve, né, e merece assistir a reprise para você entender e fixar mais os conhecimentos. Isso. Então, essas memórias limitantes, que são então formadas, que são os registros químicos e emocionais das experiências de dor e sofrimento do passado, onde elas estão armazenadas? Estão armazenadas na sua mente subconsciente. Então, se elas estão na mente subconsciente, não tem como você ter consciência delas, porque estão na mente subconsciente, onde existem... Então, nós temos a mente consciente, existe uma barreira da mente analítica, e aí a mente subconsciente. Então, nós não conseguimos acessar esses 98% da mente subconsciente com a mente consciente. E aí, o subconsciente, ele atua de forma automática. Ele não desliga nunca, então ele está sempre processando, está sempre falando de forma automática e determinando o seu nível de energia, suas escolhas, o seu comportamento. Então, 95% do tempo é o subconsciente que está no controle, tomando as decisões, e o consciente só justifica depois a escolha que o subconsciente já fez. E essas memórias, então, formam a sua programação mental. Olha só que coisa. E da mesma forma, então, para você entender o que é essa mente subconsciente, um exemplo bem simples, quando você acorda de manhã. Quais são os 5 primeiros hábitos que você faz de manhã quando você acorda? Você não percebe. Você levanta sempre para o mesmo lado da cama, você coloca a sandália, o calçado, enfim, a pantufa, né? Se você mora no Rio Grande do Sul, que nem nós, e aí você vai escovar os dentes, você sempre pega a pasta de dente com a mesma mão, a escova de dente com a outra mão, você vai fazer vai fazer o 2 no banheiro, sempre tudo igual, você puxa o papel e tudo igual. Você vai trabalhar, você liga a cafeteira, tudo igual, tudo de forma subconsciente, de forma automática. Isso são escolhas simples, né? Só que, quando se trata, por exemplo, de você fazer uma mudança de vida, de mudar de carreira, de ter mais dinheiro, de fazer escolhas mais prósperas, aí que é o problema, porque também existem essas escolhas automáticas e subconscientes em 95% dos casos, quando as memórias limitantes estão. E aí você pensa em fazer algo positivo para você, mas vem uma decisão oculta, subconsciente, através da sua mente subconsciente, com memórias limitantes, que diz assim, não, você não merece, você não é capaz, para você não funciona. Alguém já escutou essas vozes dentro da sua própria cabeça? Eu e a Amanda já escutamos e continuamos, se a gente não continua com esse processo de limpeza das memórias, a gente continua escutando isso. Então, por isso que é tão importante, às vezes você pensa em querer ser mais feliz num relacionamento, mas logo vem uma vozinha dizendo assim, para você não vai dar certo, para você não funciona, nem adianta tentar. Quem aqui já escutou essas vozes? São tudo vozes da mente subconsciente. Agora não dá tempo. Agora não dá tempo, para mim agora não, depois eu vejo. Tudo isso são reflexos de memórias limitantes. E como a gente falou, o preço de escutar essas vozes e tomar as ações de acordo com essas vozes das memórias, ele é muito caro, porque ele se chama a sua felicidade. Perfeito. E aí, essas memórias, né, quando existem essas memórias, esses registros no seu subconsciente, você manifesta lá fora uma realidade de limitação e de escassez. Então, as coisas ficam pesadas, é muito esforço, a procrastinação aparece, você não tem aquele brilho no olho, e aí as coisas não fluem na vida. Agora, quando você limpa essas memórias e
manifesta essa mente ho'oponizada, você vai manifestar lá fora uma realidade de amor, de abundância, de felicidade, onde as coisas dão certo para você. Então, eu vou fazer uma pergunta. E eu fiquei feliz no chat, Diva. Agora há pouco, quando a gente botou outro slide, que todo mundo escreveu: eu quero viver a partir da inspiração da alma, da mente ho'oponizada. Então, parabéns para você que já escreveu, porque esta é uma escolha, né? O tempo todo é uma escolha e a gente vai falar sobre isso também. E agora, Diva? Então, eu tenho uma pergunta para fazer para você, porque a gente viu que essas memórias que são formadas à medida que você vai vivendo as experiências da vida, então esses registros de dor e sofrimento que estão armazenados na sua mente, eles formam a sua programação mental e 95% do tempo é o subconsciente que está no comando. Então, se 95% do tempo é o subconsciente e o subconsciente está carregado desses registros, dessas memórias limitantes, então não tenho o que fazer, eu sou uma vítima dessas memórias? Se eu não tenho nem como lembrar delas? Será? Você que está aqui sabe que você não é uma vítima delas e que aqui você achou o caminho para você se libertar delas e limpar essas memórias, né, Amanda? Isso, então eu fiz essa pergunta para vocês prestarem atenção. Então, não, você não é uma vítima dessas memórias, porque por mais que os fatos tenham acontecido no passado, essas experiências dolorosas, todos nós tivemos situações que nos feriram emocionalmente. Muitas. E aí, o que acontece? O que acontece é que talvez você nunca tenha tido a oportunidade de aprender como limpar essas memórias. E agora você está aqui. A gente sabe, né, Amanda, que todos nós, em algum momento de vida, isso aconteceu, talvez esteja acontecendo com você agora. Tem situações que são difíceis. Às vezes é uma perda de algum familiar, às vezes é uma perda de algum emprego, às vezes é alguma situação de uma separação, de um divórcio, às vezes é alguma questão sua, às vezes ligada a emoções de ansiedade, de pânico, de depressão. A gente sabe, né, que o ser humano, em algum momento da vida dele, ou em vários momentos da vida dele, ele sofre mais da conta, ele sofre mais do que ele precisava sofrer. E não é fácil isso. E enquanto você não conseguir limpar essas memórias, elas, vamos dizer assim, este passado que fez você sofrer, ele não vai embora sozinho. Essa que talvez seja grande, né, o grande pulo do gato, um dos pulos do gato do Atma Ho'oponopono, é ajudar você a deixar para trás, com honra, amor e gratidão, a limpar o que aconteceu, sem negar, sem nada disso, sem ficar se traumatizando, nada disso, mas olhar com amor, com carinho para trás, fazer os tratamentos que a Amanda vai mostrar agora, né, que você já tem um liberado, inclusive, aqui, e aí você limpar essas memórias limitantes para o que é do passado, dos traumas, de tudo isso, ficar no passado, e você viver a partir do presente um novo futuro. É isso, Diva Iluminada? É isso, Nico. Perfeito. Muito boa essa tua colocação. E sabe que existem, eu vejo dentro né, nesse mais de 20 anos de experiência na área das terapias, eu vejo que existem dois opostos. Existem algumas pessoas que estão conscientes dessas dores do passado e que, nossa, estão carregando esse peso e que não precisa mais, porque agora você sabe que você é capaz de limpar, de se curar, de fazer essa desprogramação e fazer uma nova programação. E existem algumas pessoas que a ferida foi tão doída que eu não me permito nem olhar. Então, às vezes eu faço, não, mas para mim o meu passado foi tudo bem, porque eu tento entender, eu já estou buscando conhecimentos no nível da mente consciente, do nível racional, e eu tento entender o que passou, e eu acho que eu consegui soltar, eu acho que eu consegui perdoar, mas eu ainda não consigo me sentir feliz, eu ainda não consigo me sentir em paz, eu ainda não consigo manifestar essa abundância, viver a vida com leveza. Então, é porque eu ainda não limpei no subconsciente. Então, uma parte, sim, é entender as coisas racionalmente, mas a cura acontece quando a gente limpa de verdade no sub. E uma pergunta que apareceu aqui, muito boa, por sinal, né? A gente, de tempos em tempos, eu dou uma olhada para a gente não perder o nosso raciocínio e para a aula ficar bem objetiva para vocês, para a gente trazer o melhor do melhor do melhor de 20 e poucos anos da Amanda de experiência nessa área. Alguém perguntou assim, mas como que eu sei que eu tenho memórias limitantes? E a Amanda acabou de responder agora na frase dela. Você olha para a sua vida lá fora e você vê como que estão os seus relacionamentos pessoais e amorosos, familiares, como que está a sua vida financeira, como que está a sua vida profissional, seu trabalho, como que está a sua saúde física, mental, emocional, energética. Você olha para o mundo lá fora e aí você vê que se existe algo que ainda não está exatamente do jeito que você quer, que você sabe, que você sonha e que você sabe que merece, é porque ali
existem memórias limitantes. Perfeito, Nico. E até para ajudar ainda mais vocês, a gente preparou um diagnóstico, um teste que a gente vai falar depois, mais para a parte final. Então, primeiro eu vou dar o conteúdo e depois eu falo como que a gente faz, então, esse teste, esse diagnóstico para saber o quanto as memórias estão bloqueando você nesse momento. E aí, então, como é que então eu faço para limpar essas memórias? Então, o Atma Ho'oponopono... Opa, passamos 2 aqui. Eu acho que o Nico apertou e eu apertei também. Vamos voltar. Então, o Atma Ho'oponopono é justamente um sistema terapêutico natural que permite você limpar essas memórias limitantes. E quando você limpa as memórias, você resolve os seus problemas. Seja qual for o seu problema hoje. Talvez seja ansiedade, talvez seja insônia, talvez seja bruxismo, talvez seja uma insatisfação profissional. Escassez financeira, brigas nos relacionamentos. Não importa qual é o seu problema. Então, Ho'oponopono, ele é um sistema milenar. E o que significa a palavra Ho'oponopono? Ho'oponopono, eu até coloquei aqui, significa retornar ao estado perfeito. E se você ver ali, você vai ver uma causa, uma ação, fazer. Então, Ho significa tomar uma ação para retornar a esse estado perfeito. De luz, de amor, sendo Atma, com 100% de poder. E aí você vive a partir da inspiração da alma com uma mente ho'oponizada, né, Diva? Isso. E aí a pergunta que alguém também já colocou no chat, que vai ser respondida agora, vamos tirar nossa telinha ali, que diz assim, mas como que eu faço então para limpar essas memórias limitantes? Você faz os tratamentos energéticos do Atma Ho'oponopono. Tem um Rzinho do lado, é um sistema patenteado, um sistema registrado, único no mundo, criado, canalizado pela Amanda Dreyer, né? Então tá tudo, a gente vai explicar mais ao longo desses dias aqui de treinamento para você, desse treinamento, porque é uma forma de uma nova cura na sua vida. E aí você que já está aqui você que está aqui no nosso desafio, no nosso treinamento gratuito essa semana, você tem disponível um tratamento energético, que é o passo inicial para você começar a limpeza dos processos. Então, eu não sei como fazer. Está disponível para você, é só olhar no seu e-mail, no seu WhatsApp, se você não está inscrito, tem um link aqui e você se inscreve. E aí os tratamentos do Atma Ho'oponopono, eles justamente, né, Amanda, fazem isso que o slide está mostrando. Eles atuam na sua mente, na sua energia, de forma automática e sincronizada, reequilibrando tudo, permitindo que você manifeste as transformações e faça essa nova cura em diferentes áreas da sua vida, como eu vou mostrar agora para vocês. Tudo de forma natural, com questão de 12, 15 minutos por dia, você faz isto, né? Isso. Então, olha só, talvez você esteja aqui porque você quer melhorar da ansiedade. Então, olha só, a Vera, ela fala assim, melhorei da ansiedade, da irritação, e eu e meu marido estamos mais harmoniosos. Que coisa bonita, hein, Diva? Muito legal, né? Vocês foram a bússola que eu precisava em minha vida. E lembra sempre, né, que esta transformação, quando a Vera Lúcia fala assim, eu melhorei da ansiedade, isso são prints reais, tá? Das turmas, quando a gente abre cada turma da certificação, são prints reais ali, que você vê as pessoas dentro do grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo de acompanhamento sempre que é muito poderoso para você não ficar sozinho. Então, quando ela fala, melhorei da ansiedade e o meu relacionamento com eu e meu marido está melhor, são 2 ho'oponizações que ela fez aqui. São 2 ho'oponizações incríveis, são 2 transformações, manifestações na vida real. Melhorei da ansiedade e o meu relacionamento com meu marido está mais harmonioso. A Lilian Rose, ela fala assim, ela é psicóloga e terapeuta integrativa. Logo nos primeiros dias eu já obtive resultado positivo. Meu sono melhorou, meus atendimentos melhoraram. Foi realmente um chamado. Presta muita atenção nessa palavra chamado, porque daqui a pouco você vai se lembrar dessa palavra quando nós fizermos um exercício com você. E aí a Lilian diz assim, eu precisava ho'oponizar a mim mesma. Então, parabéns, Lilian, a sua ho'oponização, como nossa especialista certificada do Atma Ho'oponopono, é a nossa ho'oponização, e eu espero profundamente que você que está aqui, que é novo, vibre também pela Lilian, porque olha quantas ho'oponizações ela teve. Ela melhorou nela, quando ela fez os tratamentos, o sono melhorou e ela melhorou na vida profissional lá fora, os atendimentos como psicóloga. E o detalhe, Nico, que nos primeiros dias já obtive resultado. Então, não é anos de terapia que você vai fazer. Exatamente. Então, é nos primeiros dias. E a Zaya colocou assim,
Bom dia, vidas! Estou dormindo sem tomar remédios. É só gratidão ao Nico, Amanda e o Atma Ho'oponopono. Então, baita Ho'oponopono, como a gente diz aqui no Sul, isso é uma baita de uma Ho'oponização, porque além do custo dos remédios, né? Se você for olhar, quando vê, é 300, 400, 500 reais por mês de remédios, né? E aí você faz algo que é natural para você e aí já dá todos esses resultados. O caso do Romero, né? 5 dias fazendo o Atma Ho'oponopono, estou dormindo melhor, estou tratando o financeiro e o dinheiro está vindo com mais facilidade. Quem aqui gostaria que o Dindim, o Cascalho, o Bom Jesus, Amanda, o nome que você conhece, viesse com mais facilidade? Isso vai ajudar muito, por quê? Porque mexe em você, limpa as memórias limitantes e você consegue lá fora manifestar com mais facilidade a sua vida material e o seu dinheiro. Isso, e a Silvia, que ela fala, a procrastinação não faz mais parte da minha vida. Então, muitos alunos conseguiram superar a procrastinação também. E até vai comentando, desculpa, Amanda, até vai comentando para nós no chat qual desses resultados que você viu. Você viu dormir sem remédios, você viu começar a dormir melhor, menos ansiedade, a harmonia no relacionamento com o marido, dinheiro inesperado, melhora do sono, melhora da energia, melhora dos atendimentos profissionais. Qual desses resultados você mais está buscando aqui também? Já pode ir comentando para você ter mais clareza, né, do que você quer aqui com o nosso treinamento, né? Então, a Jenny, ela começou com o tratamento inicial, num treinamento gratuito, e hoje ela não sofre mais com a fibromialgia, então a ansiedade, a fibromialgia e as dores se foram, e aí a gente continua aqui com mais ho'oponizações. Diva. Então, fibromialgia, aí tem muitos casos de pessoas que sofriam com bruxismo. Por um mundo mais ho'oponizado, Amanda? Por um mundo mais ho'oponizado. Então, sofriam com bruxismo, não precisam mais usar plaquinha, dores de cabeça e tantas outras dores, diabetes e problemas de coluna, muitas e muitas dores físicas. Tô vendo que muita gente está escrevendo sobre questão financeira, né? Que quer destravar a questão financeira. Muita gente falando da questão da ansiedade, da insônia também. E a insônia, né? A gente sempre lembra, né? Que a ciência já nos mostra, as pesquisas científicas mais modernas e recentes nos mostram que o sono reparador é uma ferramenta extremamente necessária para o organismo, um sono reparador e natural, sem remédios. Então, hoje, se você não dorme bem, você está abrindo as portas para baixa imunidade, Alzheimer precoce e perda de memória também acelerada. Então, isso é muito grave, né? Então, a gente fica muito... não tem como voltar atrás, Não tem como voltar atrás. Então, a gente fica muito feliz com isso, que os nossos alunos estão tendo essas ho'oponizações, esses benefícios. Que nem a Glaucia, ela falou, né? Estou em paz e dormindo melhor, meu bruxismo desapareceu. Né, e consegue lidar com as intempéries da vida de forma tranquila. É lindo de ver, né, Diva? É lindo. A Thaís também, né, compartilhando que superou as dores de cabeça. Vou passando aqui ainda. E ainda tem a questão da Silvia, né? Meu casamento se tornou mais leve, estamos mais amorosos. Meu marido já não toma mais medicação para diabetes. E na aula, vai ser na aula 3 que você vai entender como que isso acontece. Existem dois mecanismos que na aula 3 vou revelar, então, que quando você melhora, a sua família também vai começar a melhorar. Ai, meu Deus. E é o caso da Maria Lúcia, tudo melhora ao nosso entorno, os filhos foram mais beneficiados e ho'oponizados. Tudo isso são reais, né? São prints reais, nem preciso falar para você, a gente já está há tanto tempo na internet, né? E a Amanda já está há mais de 20 anos nessa área, então tudo é coisa real, coisa dos nossos grupos, coisa de depoimentos dos nossos alunos. E agora a pergunta que vem, né? E você? A primeira pergunta que vem sobre você. Primeiro, o que você sentiu quando você viu as ho'oponizações das outras pessoas? Você se sentiu bem, feliz, motivado? Ou talvez você se sentiu impaciente, passa logo, eu não quero ver sobre os outros? Isso já mostra, se for esse segundo caso, já mostra uma mente comum, uma mente com memórias limitantes. E agora, avançando um pouco nessa pergunta, né, Amanda? Isso. A gente pergunta, e você? Olha aí, ó, olha a palavra que apareceu. O Nico falou para você gravar a palavra chamado, né? E você, a gente quer saber qual é o seu chamado, porque você não está aqui nesse treinamento por obra do acaso ou simples coincidência. Você está aqui porque existe um chamado no teu coração, um chamado da tua alma, que quer mais, que sabe que merece mais, que deseja evoluir, que deseja se curar, que deseja manifestar uma vida com mais abundância, saúde e felicidade. Então, qual é esse chamado da sua alma? Olha só, me arrepio aqui de falar. Volta para dentro de você, respira fundo agora, respira aí.
E qual é esse chamado da tua alma? Porque se esse treinamento chegou até você, porque é uma resposta do universo, é uma sincronicidade, porque existe uma energia dentro de você que atraiu, que hoponizou esse treinamento. Você já pensou, do nada apareceu um vídeo da Amanda Dreyer na sua frente, falando sobre Atma Ho'oponopono, sobre uma nova forma de cura, sobre verdadeiro Ho'oponopono, do nada. Será que é do nada mesmo? Será que é uma obra do acaso, uma coisa totalmente aleatória? E a gente sabe que não. É uma sincronicidade entre um chamado da sua alma, como a Amanda falou, e o que este sistema, esse treinamento pode te ajudar. E esse chamado, né, Amanda, ele contém uma fonte inesgotável de energia. E ele não acontece sempre. Então, o chamado da sua alma é algo muito precioso, é algo muito valioso, porque a quantidade de energia, de motivação que você tem para fazer o que você quer fazer, ela é incrível, só que não acontece sempre. Então, parabéns para você que está aqui. E esse chamado, a gente precisa continuar no processo dele. Então, é um processo que a gente está aqui com você, que a gente está começando nesta semana até domingo, junto com você, neste passo inicial do processo. A gente espera realmente que você honre esse chamado da sua alma, mas isso é uma decisão só que você pode tomar. Nós não podemos tomar para você. Nós estaremos aqui até domingo. A questão é, e você vai estar honrando o chamado da sua alma também? Ou as memórias limitantes e a mente comum, elas vão fazer você desistir e você renunciar ao algo mais valioso, que é o chamado da sua alma. É verdade. Porque nós também temos o nosso chamado, né, Diva? Nós também temos o nosso chamado. Vou até tirar nossa fotinho aqui. Essas fotos que você vê são fotos de 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Tem fotos também de 2014, 15. São fotos, claro, que são de eventos presenciais, né? Para você enxergar visualmente o nosso trabalho, mas a maioria do nosso trabalho ele é online, a gente faz de tempos em tempos alguns eventos. Mostra a Amanda e eu ali, a gente saindo da praia do Rio de Janeiro, na Lúcio Costa, né? Depois a gente encerrou um evento lá no Meditar Transforma, na época na praia, de Amanda e eu ali. Mostra os alunos, os nossos alunos com certificação do MEC, com reconhecimento do MEC lá em cima no palco, mostra os alunos na primeira turma do Atma Ho'oponopono, mostra a Amanda ali também numa palestra sobre o verdadeiro Ho'oponopono, o Atma Ho'oponopono. Esse é o nosso chamado, é ajudar você a sair dessa mente comum, desta mente reativa, e você cada vez mais ir para a mente serena, para a mente ho'oponizada, e que você viva a partir da inspiração da alma. Essa é a nossa proposta nessa primeira semana, e quando a gente sabe que nós estamos ajudando você, e com isso a gente sabe que nós estamos ajudando os seus familiares, a sua casa e os seus pets também, e ainda outras pessoas que estejam no seu entorno, a gente sabe que também serão ajudadas. Esse é o nosso chamado, é ajudar você. Isso, e esse nosso chamado, ele é um perfume. Eu sempre falo, né? O Atma Ho'oponopono é um perfume que a gente não tem como guardar só pra gente. Dentro do nosso chamado... É um chamado por um mundo mais ho'oponizado, né, Amanda? Existe o nosso chamado por um mundo mais ho'oponizado. E eu convido você a fazer parte também desse mundo mais ho'oponizado. O que é um mundo mais ho'oponizado? É um mundo com mais amor, é um mundo com mais paciência, é um mundo com mais esperança. Com mais abundância divina. Com mais abundância. E é um mundo... em que os nossos alunos, eles fazem parte de algo incrível. Já são quase 40 mil alunos que nós temos nesses 11 anos de internet. E sempre uma parte das inscrições dos alunos, claro, aqui é um treinamento gratuito, mas nos treinamentos, mentorias e certificações pagas, uma parte é dedicada sempre à doação. A gente sempre incentiva vocês a praticarem este músculo da doação, a ajudarem outras pessoas, seja com tempo, com energia, com esperança ou com dinheiro. Tempo, esperança, energia e dinheiro. São 4 formas que você pode doar, que você pode ajudar. E aqui mostra as mais de 200 crianças lá na África, que a gente ajuda já há alguns anos no projeto. Mostra as crianças aqui de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, em vulnerabilidade social, que a gente ajuda, que já dobrou o tamanho, já são mais de 80 crianças agora. E mostra também os moradores de rua, que a gente ajuda, o Instituto Viver da Bênção, e que lá mais de 500 pessoas na Brasilândia, em São Paulo, toda sexta-feira recebem um prato de comida. E só para a gente finalizar isso, então, este é um mundo mais ho'oponizado. Nós acreditamos nisso. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que sim. Porque você está aqui e você foi atraído pela nossa energia, então você não está aqui por simples coincidência. Nós acreditamos no mundo mais ho'oponizado, no mundo em que você é mais abundante e que com isso você consegue ajudar mais pessoas, instituições, pessoas que talvez não tenham acesso a esse valioso conhecimento que você está tendo aqui com nós hoje até domingo. E para exemplificar isso, Diva, a gente coloca 20 segundos de um vídeo que para nós é um vídeo muito especial e um vídeo que nos motiva muito a seguir em frente com treinamentos como esse que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. A paz do Senhor. Paz, a graça do Senhor amado em Cristo.
e casal chamado Nicolas e irmã Amanda. E quero agradecer a Deus pela vossa ajuda aqui em Moçambique. Muito obrigado por nos ajudar. Estamos aqui hoje, estou muito feliz, estou muito grato. Estamos aqui hoje com as crianças à espera de alimentação. Que Deus sempre continue a vos abençoar aí em Brasília e não falte, continue a nos ajudar aqui. Hoje as nossas vidas estão melhores através de vocês lá por nos ajudar. Estou muito feliz, estou muito grato. Que Deus sempre continue a vos abençoar. Quando ela fala assim, estamos muito felizes, muito gratos pela ajuda de vocês, é uma história bem emocionante. A gente, lógico, não vamos contar ela inteira aqui, porque senão vai ficar longa a nossa aula. Essas crianças, elas não tinham o que comer, elas ficavam às vezes de 2 a 3 dias sem ter o que comer. E hoje elas conseguem, eu acho que todos os dias, um dia sim, um dia não, né, através das nossas doações, dos nossos alunos, da parte que, né, toda a inscrição, um percentual a gente destina para isso, porque faz parte do nosso porquê, faz parte do nosso chamado, ajudar essas instituições. Então, a gente agradece muito a todos os alunos que nos possibilitam repassar uma parte, né, das inscrições para essas, né, que se inscrevem no nosso programa, certificações, mentorias, e também a gente, como pessoa física, a gente também doa. E quando a gente olha para essas crianças ali, né, são mais de 200 crianças que estão sentadas no chão e elas dizem assim, nossa vida está muito feliz, estamos muito gratos porque a nossa vida está melhor, né? Isso faz a gente refletir bastante o quanto na nossa vida, o quanto a gente precisa cada vez mais ajudar, né, a ter um mundo mais roponizado. Isso é o que a gente acredita, né, Amanda? E a gente espera, a gente respeita também qual é a sua crença. Livre de qualquer escolha religiosa, livre de qualquer filosofia religiosa, isso aqui é simplesmente ajudar o próximo. Não tem nenhum vínculo com nenhuma igreja ou instituição religiosa. Isso, perfeito. Então, agora que você teve acesso a algo que talvez você nunca nem imaginava, nossa, eu não imaginava que tudo isso acontece dentro de mim, dentro da minha mente, que existe essa possibilidade natural de limpar as memórias e de voltar a viver com mais leveza, com mais harmonia, com mais felicidade e ainda ajudar as pessoas que eu amo. Então, agora que você sabe, então, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Porque você tem um dom divino chamado livre-arbítrio. E o Nico e eu, a gente não pode escolher por você. Só você tem o poder de decidir se você vai continuar se comprometendo com esse processo de limpeza e de retornar ao estado perfeito e manifestar essa mente roponizada agora, a partir de agora, ou se você vai desistir no meio do caminho. É uma decisão só sua. E eu quero que você que decidiu se comprometer, escreva aqui no chat, eu me comprometo, ou coloca um coração verde para a gente entender. Coloca aqui, eu me comprometo em continuar esse processo, né? A gente vai estar com você aqui a semana toda, até domingo. Então, livre-arbítrio é isso, é um dom divino que Deus te deu e a gente respeita a sua decisão. A gente torce para que a sua decisão seja de continuar. E para isso você precisa se comprometer hoje, amanhã e depois, HD. Hoje, amanhã e depois e sempre, HD e sempre. Então, escreve para nós aqui, eu me comprometo ou eu escolho continuar. É bem importante a gente ver que você está ativo e que você está junto com nós. Porque essa imagem não foi escolhida assim aleatoriamente. Nada aqui é aleatório. Porque a decisão que você toma hoje é o que vai gerar o que vai acontecer no seu futuro. Porque o seu passado foi criado por você de forma consciente ou inconsciente. O seu agora foi criado pelo seu você do passado, de forma consciente ou inconsciente. Mas agora você tem o poder de escolher como que vai ser o seu futuro. É agora que você escolhe o que você quer plantar para colher lá na frente. A decisão, ela é sua. O pessoal está escrevendo aí, então parabéns para todo mundo que escolheu, está comprometido em continuar hoje, amanhã, depois e sempre. Então, parabéns para você que já tomou esta escolha, né? Isso. Então, olha só, o Atma Ho'oponopono, ele é um caminho de perdão, ele é um caminho de amor, ele é um caminho de paz interior, de harmonia, onde tudo é feito de forma natural, onde tudo é feito de forma leve, como o Nico falou, 12, 15 minutos do seu tempo para fazer essa limpeza das memórias e que não precisa ter nenhum pré-requisito para isso. Então, qualquer pessoa pode fazer. Se você está aqui assistindo a essa aula, a esse treinamento, você sim é capaz de Posso praticar. contradizer o teu slide, Diva? Pode. Posso ser polêmico? Você tem um dom divino chamado livre-arbítrio. A iluminada, eu chamo ela de iluminada porque ela é iluminada mesmo, a gente já está casada há mais de 20 anos. Ela diz assim, não tem nenhum pré-requisito. Eu acho que tem um pré-requisito, sim. Tem? O pré-requisito é querer. Agora eu concordo contigo. É querer concordo contigo. se comprometer e continuar. É querer a mudança
se comprometer e continuar. HAD sempre, hoje, amanhã, depois e sempre. É querer, se comprometer e continuar. Essa pegadinha do Nico é típica de identidade da alma de intelectual. Então, quem convive com intelectuais já está acostumado a isso aí. Quem sabe a sua identidade da alma e quem já tem a sua identidade da alma, é lá no sistema Mapa da Alma, já aperta no vermelhinho ali. Quem tem a sua identidade da alma, já escreve para nós qual a identidade, a minha intelectual, a da Amanda Alquimista, e a identidade da alma está lá no sistema patenteado, registrado, chamado Mapa da Alma, né? Depois você pode olhar na descrição aqui, sempre tem os links para você ver como que funciona isso melhor, e esta pegadinha é bem da identidade da alma do intelectual, né, Amanda? É verdade. E olha só, então, agora, depois de todas essas explicações, você já sabe. E só para deixar bem claro, né, além da pegadinha, então quando a Amanda colocou ali não tem nenhum pré-requisito, então a gente vai ressaltar de novo, né? Não importa a sua, vamos dizer assim, independente da sua escolha religiosa, da sua filosofia religiosa, se você é de alguma igreja ou religião ou não é de nenhuma, independentemente disso, o Atma Ho'oponopono é um caminho livre, totalmente natural e que ele não gera efeitos colaterais, ele é totalmente natural, qualquer pessoa pode fazer, basta querer se comprometer e continuar, né, Amanda? Perfeito. Então, agora que você já sabe que existem dois mundos, o mundo da mente comum, das memórias limitantes, e o mundo da mente ho'oponizada, da inspiração da alma. E esse mundo é o mundo do seu corpo físico, é o mundo da sua vida financeira, é o mundo dos seus relacionamentos. Então, quando a gente está falando da atuação das memórias, a gente está falando da questão de saúde física. Ao longo desse treinamento, a gente vai passar por todas as áreas da vida. Mas o tema de hoje é a verdadeira origem das dores e das doenças. Então, nós vamos entender qual que é a relação das memórias limitantes, como que elas atuam na sua mente e no seu corpo físico, no seu cérebro e na neuroquímica do seu corpo. Eu vou trazer uma explicação resumida e simplificada, não vou trazer termos técnicos da neurociência, pode ficar tranquilo, você vai conseguir entender. Então, para explicar qual que é essa verdadeira origem das dores e das doenças. Então, para isso, eu vou pedir que você preste bastante atenção, que eu vou colocar uma sequência de slides e eu vou direto ao ponto. E se você se perder no meio, não dá aquele desespero. Calma, assiste até o final. Aí, talvez no final, entendi. E você também não precisa entender todos os detalhes. Você precisa entender o resumo todo, tá? E aí, depois, lembra que a aula vai ficar na reprise, e daí você pode voltar e assistir de novo essa parte da explicação, se você ficar com alguma dúvida. E quero te dar os parabéns também, Amanda, pelos slides que já foram mostrados para você até aqui agora. Ficaram iluminados mesmo os teus slides. Muito obrigada. E os próximos que eu estou enxergando no retorno agora. Senhoras e senhores, nossos alunos e não alunos que estão chegando aqui agora, que ainda não são alunos iluminadinhos, se preparem porque agora a coisa vai estar bonita. E ainda vai ter aquele presente. Vai ter o presente no final? Vai ter o presente. Se preparem então que hoje vamos ter daqui a pouquinho, os seus ouvidos amarão este presente. E o seu coração vai transbordar de uma energia. Olha aí. Não posso contar qual é. Então vamos lá. Para a verdadeira origem das dores e das doenças. Para entender, nós precisamos entender que você é o Atma, a alma, consciência infinita e ilimitada, e que nesse momento possui um corpo e uma mente. Então o corpo é fácil. Você sabe o que é o seu corpo. Os órgãos, a pele, os ossos, as células, os átomos. Esse é o seu corpo físico. E a sua mente, o que é a sua mente? A sua mente é um campo de energia que está interpenetrado no corpo físico. O que é interpenetrado? Que está no corpo e além do corpo. E esse campo de energia chamado mente, esse campo eletromagnético, ele é formado de quê? De pensamentos e sentimentos, certo? Então, só para trazer essa explicação que ela é bem importante. Entendido essa parte? Então, agora a gente aprofunda um pouquinho de anatomia sutil aqui. O corpo está conectado à mente através de chakras. Então, ao longo da nossa coluna vertebral, nós temos 7 chakras. Chakra é uma palavra em sânscrita que significa vórtice de energia. Então, é um vórtice, um redemoinho de energia. Ele está na sua mente, no seu campo de energia, e ele se conecta ao corpo físico através das glândulas endócrinas. Então, esses 7 chakras, eles estão girando o tempo todo. Eles estão girando, e aí eles abastecem o corpo físico de energia.
de energia sutil. E quando os chakras estão funcionando de forma equilibrada, as suas glândulas endócrinas vão estar funcionando da forma correta. E aí, o que acontece? Você vai ter saúde. Agora, só um pouquinho. Quando esses chakras começam a desequilibrar, funcionar, não conseguem mais rodar da forma correta, as suas glândulas endócrinas não conseguem mais se abastecer da energia que elas precisam. Com isso, conforme o tipo de chakra que está em desequilíbrio, conforme o tipo de glândula endócrina, nós vamos ter um determinado tipo de sintoma de dor e de doença que eu vou explicar aqui para vocês. Essa é só uma primeira parte da explicação. Agora, a gente vai aprofundar. Então, como que as memórias entram nisso tudo? Porque a gente vai entender, então, por que um chakra deixa de funcionar da forma correta e passa a desvitalizar, a abastecer, ou deixa de abastecer corretamente o seu corpo de energia. Então, acontece um fato lá fora. Tá? Algo aconteceu lá fora, e aí, o que vai acontecer a partir desse fato? A sua mente, ela vai ter um pensamento em relação àquele acontecimento. Pode ser um pensamento positivo ou negativo. E aí ela, com base, que legal, amei, estou amando essa aula. Nossa, que coisa, não passa nunca essa aula. É um pensamento. O fato é o mesmo fato, percebam. O mesmo fato, a mesma aula, duas pessoas vão ter pensamentos diferentes. Uma tem um pensamento positivo e outra tem um pensamento negativo. Quando tem esse pensamento... Só um pouquinho, vou tomar uma água. Vocês estão amando os slides também, não? Eu estou em absoluto silêncio, deixando a nossa especialista em neurociências aqui se manifestar. Então, quando tem esse pensamento, a gente vai para um próximo slide. Esse pensamento que a mente teve, quando eu falo pensamento aqui, é pensamento e sentimento, tá? Estou só agrupando no pensamento. Esse pensamento, esse sentimento que o positivo teve uma determinada frequência de onda, o negativo teve uma outra frequência de onda, ele é captado pelo seu órgão físico, o cérebro. O seu cérebro é uma antena que capta os pensamentos e os sentimentos. E aí, quando o cérebro capta esse pensamento e esse sentimento, ele começa a funcionar numa determinada frequência de onda cerebral. Aí a gente entra na questão aqui de frequência beta, alfa, teta, e ondas coerentes, ondas incoerentes. Então, um pensamento positivo vai fazer com que o seu cérebro funcione numa frequência de onda cerebral saudável. Um pensamento, um sentimento negativo faz com que o seu cérebro funcione numa frequência cerebral incoerente e que não gere, né, uma coisa boa para você, uma sensação boa. E aí, quando o cérebro começa a funcionar nessa determinada frequência, o órgão físico, ele, a partir de um eixo chamado eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, ele vai desencadear toda uma neuroquímica para o seu corpo. Ele vai determinar como que as suas células vão estar se sentindo. Então, existe toda uma cascata química que acontece, uma descarga química que acontece no seu corpo físico, determinando a forma como você se sente, e a forma como você se sente determina o seu comportamento, as suas escolhas, e, por óbvio, os resultados que você vai ter lá fora. Certo? Então, essa é uma primeira parte da explicação. Agora, a gente vai imaginar que aconteceu um fato lá fora e a sua mente teve um pensamento negativo. Sentiu um pensamento, um sentimento, medo, de dúvida, de irritação, de ansiedade, dúvida, frustração, culpa, tristeza, qualquer sentimento ou pensamento negativo. Quando isso acontece, o que vai acontecer? O cérebro e o corpo, o que vai acontecer? O cérebro vai começar a trabalhar numa frequência cerebral incoerente e a neuroquímica do seu corpo vai ser uma neuroquímica tóxica, uma neuroquímica de estresse, de falta de saúde. Tá? E aí, o que acontece? Esse pensamento e esse sentimento que a mente teve em relação ao acontecimento, que o cérebro e o corpo captaram e registraram, ele vai ficar memorizado. Ele não é assim, se esvaiu. Não. Esse pensamento, esse sentimento vai ficar registrado, vai ficar memorizado. Aonde? No subconsciente. Então, mesmo depois que aquilo passou, vai lá para o baú do subconsciente e fica guardado, fica memorizado. Lembra lá dos 95% da sua mente, que é subconsciente? Ó, voltou de novo. Voltou de novo, exato, Nico. Então, fica lá memorizado. E você nem se lembra, você acha que aquilo já passou, aquele medo já passou, aquela raiva já passou, mas ela foi só lá para o baú, para baixo do tapete, tá? Conscientemente passou. E aí, essa memória que ficou ali,
vai fazer o quê? Vai bloquear o funcionamento dos chakras. Os chakras não conseguem mais, porque a memória está onde? Na mente. A mente é o quê? O seu campo de energia, que é onde estão o quê? Os seus chakras. E aí os chakras estão conectados às 7 glândulas endócrinas. E aí, se os chakras não funcionam da forma correta, as glândulas endócrinas não conseguem funcionar na forma de saúde. E aí o seu corpo faz o quê? Adoece. E aí, quando o seu corpo adoece, né, é o que a gente só vê os sintomas. Então, aqui, olha só esse slide, é um resumo. Quando você tem pensamentos e sentimentos negativos, isso vai gerar uma química tóxica para o seu organismo. Quando você tem pensamentos e sentimentos positivos, você vai ter uma química saudável. Só que se existem várias memórias atuando de forma automática, se eu estou no nível da mente comum, eu quero pensar positivo, eu quero sentir positivo, mas eu não consigo, é mais forte do que eu, porque os 2% do seu consciente quer, mas os 98% do seu subconsciente está no nível da mente comum, das memórias limitantes. E aí não é uma questão de querer, é uma questão de ter que limpar as memórias. Então, se eu quero mudar algo na minha vida e na minha saúde, onde que eu preciso trabalhar? Onde que eu preciso ir? Qual que é a verdadeira origem dessas dores e das doenças? A mente, que é onde estão as memórias. Então, por que a mente, que é a minha energia, não está mais pura e perfeita como era para ser? Porque existem memórias que sujaram essa mente, que estão limitando essa mente. Então, adianta eu tratar lá fora o sintoma? Não, eu preciso também tratar da mente, para que aquilo não fique se repetindo mais na minha vida. Então, quando eu limpo as memórias da forma correta, eu retorno a minha mente para uma mente ho'oponizada, que é o quê? Uma mente que retornou ao estado perfeito. Ho'oponopono retornou ao seu estado perfeito. E olha só aqui, nós temos uma explicação resumida. Tá? E aqui, antes de nós mostrarmos para Amanda poder tomar uma água, eu vou dar um alerta para você aqui agora. Calma. Alguém que já está há 20 e tantos anos que nem ela, nessa área das terapias, ela começou cedinho na área das terapias, alguém que é especialista em neurociências, que é mentora de dezenas de milhares de pessoas, para ela tudo isso aqui é fácil. Para mim, para você, talvez não seja tão fácil assim. Sabe qual que é o melhor de tudo? É que você não precisa entender o que a Amanda te explicou ali. Ela está explicando para que o seu cérebro e a sua mente racional encontrem justificativas para que você acredite no que ela está falando, porque tudo isso que ela está falando é verdadeiro e é incrível e é a vida real e é o que está mudando a vida de milhares de alunos do Atma Ho'oponopono. Mas você não precisa entender nada disso. Se você não entendeu nada disso, mas você viu e disse, nossa, funciona, o intuito da nossa iluminada está completo, porque ela está dizendo para você basicamente o seguinte: quando você limpa as memórias limitantes, você, entre aspas, limpa a sua mente, você reequilibra, que é o que ela vai mostrar agora, reequilibra os seus centros de energia, os seus chakras, e com isso você melhora lá a origem lá nas suas glândulas, você vai melhorar a saúde do seu corpo físico, vai melhorar a saúde do seu cérebro, você vai estar num novo nível de frequência vibracional e você começa a estar mais saudável e atrair coisas, pessoas, fatos, circunstâncias, sincronicidades melhores e mais positivas e as coisas começam a dar certo para você. Exato. Então calma, não se preocupem. Muito bom, Nico. Não se preocupem. Para quem gosta de coisas mais avançadas, sim, eu sei que vocês estão amando isso, mas para quem daqui a pouco ainda não tem familiaridade, não se preocupa com isso, tá bom? Isso muito bom. Vou falar várias vezes para que todo mundo fique tranquilo. O que importa é a gente pensar na transformação que você quer e que isso, o Atma Ho'oponopono, é esta ponte, este caminho que vai te ajudar a trilhar esse caminho da transformação. Isso, ó. Então agora aqui, conforme o tipo de memória que se tem, então, conforme o tipo de experiência de dor que você teve, que ficou registrado, vou só voltar, apareceu aqui um pouquinho. Então, conforme o tipo de memória, imagina que existe uma memória de sobrecarga. Onde que ela vai ficar armazenada aqui na minha energia? Vou pegar meu bonequinho aqui, ó. Isso, porque é mais fácil. Então, imagina que eu tive lá na infância situações que eu fui muito cobrada e me senti sobrecarregada. Essa memória vai ficar aqui, mais ou menos, nessa região. E aí, essa é a região do primeiro centro de energia. E se é o primeiro centro de energia, o primeiro chakra, quando ele começa a parar de funcionar, nós temos determinados sintomas que acontecem no seu corpo físico. Olha só, primeiro chakra,
aí, na vida adulta, você não entende por que você se sente com falta de ânimo, de vitalidade, falta de realização profissional, com problemas nas articulações, problema na coluna vertebral, com anemia, com ciático que só trava. Porque lá atrás existiu um tipo de memória desse tipo. Agora, imagina que lá quando na sua infância você não pôde ser ouvido. Você não pode ser ouvida, você não teve voz. Aí tem vários tipos de memórias. Não vou entrar aqui nos tipos de memória, porque senão, nossa, a gente vai ficar até amanhã aqui. Inclusive, tem uma aula de aquecimento nosso, uma aula de preparação, em que a Amanda aprofundou esse conteúdo. Uma aula de preparação que, na verdade, é um aprofundamento. Só para vocês verem que a gente não está brincando em serviço aqui com vocês, com o nosso chamado de ajudar você a ter um mundo mais roponizado na sua vida, uma mente mais roponizada. Então, você que está inscrito no treinamento aqui, no desafio, né, dessa semana, a gente mandou já no WhatsApp para você várias aulas de aquecimento e preparação, e tem uma aula que eu acho que é 1 hora inteira explicando em detalhes tudo isso, as memórias limitantes de cada chakra e as consequências. Fala de TDAH, fala de ansiedade, fala de insônia, fala de depressão, fala de muita coisa, assim, não é coisa legal, mas fala de muitas doenças que a gente sabe que muitos estão sofrendo. Então você pode assistir depois que acabar a aula 1. Fica esta recomendação para você assistir essas aulas de preparação que já estão disponíveis numa página. Olha que legal, Nico. É ótimo. Show, Diva? Muito bom. E aí, assim, ó, então, aí esse tipo de memória desequilibra o 5º chakra. Aí hoje você não entende por que você procrastina. Você quer fazer, mas você não consegue. Não entende por que sofre com dores de garganta, tensão no pescoço, nos ombros. Por que tem o bruxismo? E tantos alunos melhoram do bruxismo. Então, cada tipo tem... Aqui é só um resumão, assim, uma ilustração para vocês verem o quão profundo é esse conhecimento. E esse, né, Amanda, a conclusão também de todo esse conhecimento que você coloca, mostra o seguinte: deixar para depois não vai resolver. Não vai limpar as memórias limitantes e não vai reequilibrar os seus chakras se você não fizer nada agora, se você deixar para depois. Isso não vai resolver. Fazer de conta que está tudo bem também não vai resolver. Tomar remédios sintéticos também não vão ir na verdadeira causa e origem. Se você tomar remédios, lembra, a gente tem um bom senso, a gente tem uma responsabilidade aqui quando está na frente das câmeras. Nós não recomendamos e não desrecomendamos, vamos dizer assim, remédios, porque isso é só o profissional da saúde. O que nós colocamos aqui é que é de acordo com os estudos mais avançados da física quântica, da ciência mais moderna, no que toca às emoções, aos pensamentos, à energia. A origem para você curar essas questões que estão lá fora, ela está, na grande maioria das vezes, aí onde a Amanda está mostrando, na limpeza das memórias e no reequilíbrio dos chakras, que isso, o tratamento do Atma Ho'oponopono, ele faz para você de forma única, ao mesmo tempo e sincronizada. Vou mostrar no próximo slide. Então, esses chakras são como engrenagens de um relógio. E aí, eu vou trazer, calma que eu vou trazer 2 assim, ó, vamos ver na prática como que isso funciona, vai ficar mais fácil para você. Vamos lá, Diva. Então, os chakras, eles funcionam com uma engrenagem de um relógio. Então, talvez você vai ver, nossa, mas eu tenho sintoma de desequilíbrio de 5º, de 4º, de 1º. Por que isso acontece? Porque logo no início, um chakra desequilibrou. E aí, como é uma engrenagem de um relógio, se um para de funcionar, o que acontece com o outro, com o seguinte? Também para de funcionar. Então, não adianta eu trabalhar num único chakra. E isso, vários sistemas terapêuticos acabam falhando. E o Atma Ho'oponopono, ele atua de forma sincronizada no reequilíbrio de todos os chakras. Então, eu preciso, ao longo desses mais de 20 anos de terapia, eu entendi que isso é fundamental. Que a gente reequilibre a função de todos eles, porque por mais que esteja um mais desequilibrado, o outro também vai apresentar um certo nível de desequilíbrio, porque é como uma engrenagem de um relógio. Então, todos esses tratamentos atuam de forma sincronizada, fazendo esse reequilíbrio. Vamos para a prática? Que incrível, hein, Diva? Que incrível. Incrível, né? Então, ó, para vocês entenderem, fica bem fácil agora, a gente já vai ir para a nossa técnica presente final. Então, esse exemplo, né? A gente já vai fazer agora a técnica e o teste, né, Amanda? Isso. Esse exemplo do Everton mostra muito bem, né? Ele começou como você, ele assistiu esse gratuito, né, de 7 dias, e ele coloca assim: já senti grandes resultados, é surreal. E aí depois ele entrou na certificação, né, que é o próximo passo. Eu nunca tive tanta certeza que eu tomei a decisão certa na minha vida. Já obtive através do Atma Ho'oponopono qualidade de sono, ganhos inesperados, família mais feliz, trabalho mais leve, pets mais alegres e um bem-estar físico e emocional. Por quê?
porque ele limpou as memórias limitantes com o Atma Ho'oponopono e fez esse reequilíbrio sincronizado e ao mesmo tempo dos 8 chakras, e aí as coisas começam a mudar e mudar muito rápido. Então, mesmo você que talvez hoje esteja muito ansioso, mesmo você que talvez esteja até meio desanimado, até sem energia, porque, nossa, eu já tentei tantas vezes e eu não consegui, eu até já assisti algumas coisas na internet, eu até já peguei uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa solta, e eu ainda não consegui, até mesmo para você que talvez já ache que nem exista mais saída, quando você fizer, e se você está fazendo o tratamento gratuito, que é presente até no domingo, está liberado, você já está tendo resultados. E aí depois você continua, então a gente sabe que existe um caminho para você, mesmo você que acha que não exista mais um caminho, a gente está aqui para te ajudar a mostrar que sim, existe um caminho e ele é muito rápido, ele é muito natural. Não é do dia para a noite o que você vai ver de resultados, mas a mudança já começa do dia para a noite. Para algumas pessoas em 1 dia, 2 dias, 7 dias, 14 dias, 28 dias, para cada um está num momento de vida e isso precisa ser respeitado. E algumas pessoas são capazes de reconhecer mais o início da mudança. Exato. Outras demoram um pouquinho mais, até alguém da família fala, nossa, você está melhorando, você está mudando, e aí você se dá conta, nossa, é verdade, olha só, é da Juliana, o nosso depoimento. A Juliana, né, ela coloca assim, sempre foi muito exigente, controladora, insegura e ansiosa. Muitas vezes me sentia triste sem motivo. Alguém aqui se identifica com o relato da Juliana? Meu coração hoje, né, depois que ela começou os tratamentos, meu coração está em paz. Eu olho para mim com olhos de amor. Presta atenção nesta expressão, olhos de amor, que daqui a pouco você vai entender. Como consequência, meu relacionamento familiar com meu marido e meus filhos mudou. Para melhor, lógico, né? Minha casa hoje tem muito mais amor e respeito. Ela é lá da turma Gayatri, né? Da certificação do Atma Ho'oponopono. E ela fala, eu estava infeliz... aqui, eu vou voltar um pouquinho, Amanda, aqui, que ela fala assim, eu estava há mais de 1 ano numa fila de espera para ver um médico especialista. E em 3 meses eu consegui respostas que há um tempo eu procurava sobre a minha saúde. 3 meses que ela está falando é do Atma Ho'oponopono, que ela está na turma, né? Eu estava infeliz e insatisfeita com o meu trabalho. E hoje, mesmo ainda não sendo possível trabalhar no que eu quero, eu sou feliz e eu faço o meu melhor e faço com o coração. Se eu acordo no meio da noite, eu consigo voltar a dormir. E aí ela vai falando, né? Ela consegue atuar naquilo que ela sente que precisa ser atuado por conta dos olhos de amor, né, Amanda? Isso, volta nós para a tela aí. Vamos voltar, Diva. Isso. E aí, então, por que eu trouxe esse depoimento, esse fato real, né, da Juliana? Porque você percebe, nunca é só uma coisa. Então, esse seu chamado, a gente às vezes quer resumir numa coisa, mas a gente entende que não é só isso. E eu quero isso e um pouco mais, e eu quero mais algo. E amanhã na aula você vai entender The Jump of the Cat em relação a isso. Geralmente, que né, vai Amanda? ajudar bastante. Na parte daqui a pouquinho da técnica, daqui a 3 slides, a gente vai falar o que eu ia falar agora. Vamos esperar mais 2 slides. Então vamos logo, porque... Estamos chegando ao fim, né? Daqui a pouco já vai ter a técnica, esse exercício especial que a Amanda preparou para vocês. E ainda quem não deu like, quem não compartilhou, e você sentiu que, nossa, o que eu estou vendo, ouvindo e sentindo... Fazia tempo que eu estava buscando. Eu acredito que muitos de vocês, nossa, finalmente eu encontrei as respostas que eu procurava, finalmente eu entendi o que está acontecendo comigo e agora eu sei o que eu preciso fazer. Se você é uma dessas pessoas e você quer fazer uma forma de reconhecer isso, você dá o like e você compartilha também com mais pessoas. E você faz parte desse mundo mais roponizado, desse desejo, exatamente. Né? Então, olha só, por que eu trouxe esse depoimento da Juliana, desse caso real? Porque, na verdade, não importa o que aconteça lá fora, quando você roponiza a sua mente, você é capaz de enxergar para os problemas, para os desafios, para as intempéries da vida, como a Gláucia falou no depoimento dela, para esses desafios com olhos de amor. Então, por quê? Porque dentro de mim existe toda uma neuroquímica saudável, de serenidade, de paz, de contentamento. E aí, o que acontece? Quando eu estou no nível da mente comum, das memórias limitantes, eu nem, tudo para mim é problema, tudo para mim é mais difícil, porque eu estou usando a mente, é como se ela usasse um óculos cheio de memórias que impede você de conseguir reconhecer as oportunidades, de enxergar as coisas boas, de ver as coisas com olhos de amor. Então, uma mente roponizada, e aí isso começa com nós mesmos, porque uma mente comum, com memórias, ela enxerga a si com tanta cobrança, com tanta crítica. Quem aqui já teve nisso?
era assim, ó, implacável comigo, tanta autocobrança, tanta crítica, tanto julgamento que eu fazia em relação a mim, me diminuía. E aí, hoje, eu consigo me olhar com olhos de amor. E quando você começa a se olhar com olhos de amor, você começa também a olhar as pessoas que você ama com olhos de amor. E o mais incrível é que elas respondem a essa mudança de olhar, como você vai entender na terceira aula desse treinamento. Então, a vida lá fora não vai mudar, mas você vai mudar o seu olhar sobre o que acontece na vida lá fora. Então, lembra que você vai estar mudando o óculos para um óculos de uma mente roponizada. E esse óculos que a Amanda fala, ele é um óculos, vamos dizer assim, é a sua energia, né? Ele é muito mais do que até um mesmo óculos. É a sua energia. Quando a gente vai falar isso na aula 2, né? Sobre a questão de lei da atração, sobre sonhos, metas e objetivos. E você vai entender talvez um dos maiores pulos do gato, aí, um dos maiores jump of the cat, né, Amanda? Sobre por que você ainda não conseguiu Ho'oponizar, manifestar, conquistar os seus sonhos, metas e objetivos lá fora. É justamente porque ali existe ainda uma viradinha de chave, que é uma baita de uma virada de chave que o Atma Ho'oponopono vai te ajudar. Então amanhã vai ser bem especial também quem estiver na aula 2, porque é a sua energia. Quando a sua energia está com memórias limitantes, vamos dizer assim, a sua energia é as memórias limitantes. E com isso, a sua vida lá fora vai ser as memórias limitantes sobre várias formas. Relacionamentos, saúde, escassez, falta de tudo, né, Amanda? Falta de tempo, falta de alegria, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de autocuidado, falta de tempo para si mesmo. Tudo isso são reflexos de uma mente comum. Se dá daqui a pouco hoje, nossa, mas eu não tenho tempo para assistir as próximas aulas. Já é um reflexo de memórias limitantes. E o que elas fazem? Elas limitam você, elas limitam a sua vida e limitam a sua felicidade. E se o preço que você vai pagar por continuar com as memórias é a sua felicidade, você já sabe, né, Amanda? Esse preço é caro demais. Esse preço é caro demais. E essa imagem, ela fala por si só, né? Então, ela resume aí a mente comum com memórias, essa vida pesada, essa vida que nem o Nico disse, sem alegria, sem nada, né? E a mente roponizada, essa vida de inspiração, de abundância, de alegria, de entusiasmo. E aí que vem, então, uma mente roponizada enxerga a vida com olhos de amor. Nós temos até um tratamento que fala de olhos de amor, e o Nico até tá... Deixa eu mostrar o Nico aqui, porque eu hoje estou com verde esmeralda e o Nico está com o olhos de amor, olha só. Então, porque os tratamentos eles vão atuando na nossa energia. Esse é um colar vibracional do Atma Ho'oponopono que os especialistas recebem. E a gente gosta, né, os especialistas gostam demais também. Então, esse olhos de amor, né, esse olhos de amor em relação a você, aos acontecimentos e à vida. E agora, eu estou curiosa para saber qual que é a tua colocação. É nesse slide ou é depois? O que, Diva? Que tu falou, eu vou falar daqui 2 ou 3 slides, eu me perdi na conta. Daqui a pouco nós vamos falar. Daqui a pouco nós vamos falar. Então, daqui a pouco. Então, agora é um momento muito especial, tá? Que você já vai se preparando aí, já vai respirando mais fundo. Porque agora, você já sabe que quando você Ho'oponiza a sua mente, que você retorna para o seu estado perfeito, de ser luz, de ser amor, de ser o Atma com 100% de poder, você Ho'oponiza a sua vida, todas as áreas da sua vida. E a pergunta que eu quero fazer para você agora é o que, nesse momento, você deseja Ho'oponizar? Eu quero que você, nesse momento, respire fundo, olhe para dentro de você e acolha aquilo que ainda causa dor e sofrimento em você, aquilo que não está bom, e já vai pensando, já vai visualizando dentro de você, você superando isso, porque agora você sabe que o que você precisa é só continuar limpando as memórias. É isso que você precisa fazer, continuar limpando as memórias. Limpando, limpando, limpando. E aí, eu vou convidar você a fechar os seus olhos agora, e enquanto você traz essa resposta para dentro de você, você fique quietinho com os seus olhos fechados, sentado de uma forma confortável, e eu vou colocar aqui um Atma Sound muito especial, que fala desse olhos de amor e desse desejo de Ho'oponizar. Então, Atma Sounds, para quem não entende, são os sons do Atma, é uma tecnologia exclusiva nossa, né? E que a gente tem uma coletânea, a gente vai colocar um aqui, né? São vários, né? São 9 na coletânea, volume 1. A gente vai colocar, se você depois quiser, também vai estar disponível o link aqui. E a gente vai colocar para você aqui um desses Atma Sounds, que são frequências de cura da alma. São mensagens canalizadas pela própria Amanda,
com a energia do Atma Ho'oponopono, do verdadeiro Ho'oponopono, para realmente ativar essa frequência de cura da sua alma, da mente ho'oponizada. Então, e quando a Amanda fala em ho'oponizar, né, é em conquistar, manifestar, mudar, melhorar na sua vida. Você já entendeu esse verbo agora. A nossa recomendação é que você pense em uma coisa. Você não pense, por exemplo, eu quero ser feliz. Isso é muito genérico. Você pense primeiro numa área da sua vida e ali você, nossa, o que eu quero mais aqui? O que eu quero mais na minha vida profissional ou na minha vida pessoal? Ou, é a ansiedade, é a insônia, é a questão financeira, o que mais eu quero? E sempre pelo lado positivo, isso é muito importante. O que isso você é quer muito mais? importante, Nico. Eu não quero me libertar da escassez. Eu quero ter uma vida mais próspera, abundante. Eu quero ter um estilo de vida mais pleno. Eu não quero me libertar da ansiedade. Eu quero ter mais serenidade, mais paz interior, mais confiança, entende? Eu não Então, quero me libertar da insônia. Eu quero dormir de forma eu quero dormir profunda, melhor, ter um sono profundo, restauradora. reparador. Então, o que é mais que você deseja ho'oponizar? Porque você viu que o Atma Ho'oponopono ele resolve literalmente qualquer coisa da sua vida. E a gente vai mostrando ao longo do caminho para você mais depoimentos para você ver que realmente funciona e é de verdade isso, né? Não é uma promessa solta na internet. Então, muita atenção para isso. Quanto mais você conseguir ao longo desses dias do nosso treinamento gratuito aqui, você definir o que você deseja ho'oponizar, você já vai estar dando os primeiros passos deste caminho inicial e isso vai ser fundamental para você ter mais resultados já até domingo, quando termina esse gratuito aqui. Isso, e se você agora fica assim com falta de clareza, a ho'oponização que você quer, então, é encontrar essa clareza. Né? É porque existem tantas memórias há tanto tempo que você nem sabe mais o que sonhar, né? O que querer, o que desejar. Então, quanto mais você se concentrar, fizer com o coração aberto, mais, né, a energia vai estar trabalhando em você. Vamos lá. Respiro fundo, me conecto ao coração. O que dói eu acolho com amor. Vejo a vida com olhos de amor. Acolho agora cada dor e desafio com amor e gratidão. Repito a Atma Mantra com todo o meu coração. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, eu sou luz, eu sou amor, eu sou Atma, eu tenho 100% de poder. Fecho os olhos, respiro em paz. Sinto a luz que me refaz. Limpo as dores, limpo os medos, libero os velhos segredos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, eu sou luz, eu sou amor, eu sou Atma, eu tenho 100% de poder. Olho pra minha história com olhos
passado com olhos de amor. Eu vejo agora com olhos de amor. Eu vejo o futuro. Eu sinto a esperança. Eu sinto a confiança do olhos de amor. Eu sinto que eu mereço o melhor da vida quando eu dou o meu melhor pra vida. E agora, você mantém os teus olhos fechados ainda, deixa um sorriso surgir no teu rosto e imagina, visualiza dentro de você, você com essa mente rouponizada. Visualiza o seu rosto, visualiza o brilho no seu olho, visualiza o seu corpo cheio de energia, sinta que é real dentro de você. Visualiza você acordando pela manhã, com ânimo, com disposição, com gratidão. Visualiza você no seu dia com paz, com alegria, fazendo as coisas que você ama, sendo amado, olhando para os outros com olhos de amor, olhando para você com olhos de amor, olhando para a vida com olhos de amor. Imagina, visualiza você chegando ao final do seu dia feliz, com tudo que você fez de bom naquele dia, entusiasmado, aproveitando ainda o fim da noite, depois indo dormir, descansando, dormindo profundamente, renovando a sua energia. Você com harmonia nos teus relacionamentos, você sendo capaz de ajudar as pessoas que você ama, os seus pets, a sua família em harmonia. Você realizando os seus sonhos, aqueles sonhos que às vezes por tanto tempo você deixou de lado, você cuidando de você continuando, limpando cada vez mais essas memórias e rouponizando cada vez mais a sua mente e a sua vida. E com isso, a das pessoas que você mais ama. Com olhos de amor, você abre os seus olhos e agradece por estar aqui nesse nosso treinamento. Que bom! Imagina você, né, Amanda, tendo a liberdade e o poder de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. De sendo aquela pessoa, ser um especialista de você mesmo e tendo a liberdade e o poder de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Que aula 1 incrível, Que né, Diva? aula 1 e ainda não terminou. E ainda não terminou. Que aula 1, parabéns para todo mundo que se entregou. É normal bocejar, é normal chorar, é normal lacrimejar, é normal não sentir nada, é normal ter dificuldade para visualizar. Tudo isso é normal. Se você principalmente está começando agora, pode ficar bem tranquilo. Isso. Recados importantes. Para você que já está inscrito, já foi enviado no seu WhatsApp, no seu e-mail, logo que você se inscreveu, o tratamento do Atma Ho'oponopono inicial. É o início de tudo que você faz aqui até domingo, enquanto estiver liberado esse treinamento, esse tratamento, todas essas aulas até domingo, você pode fazer gratuitamente. Está disponível, como está escrito ali, agora. É um tratamento poderoso, vai estar lá direitinho para você, como que você faz, está tudo explicado lá, são 2 vídeos, está tudo direitinho explicado como que você faz. Então, está lá. E também, né, Amanda, a gente tem lá no... vamos seguir aqui, Isso. então. Vamos seguir. Então, você que não está inscrito, aí precisa tocar no link, botar e-mail, WhatsApp, para daí você receber direitinho. A gente tem alguns recados importantes para você aqui, que é a questão da aula, da nossa poderosíssima aula 2. A aula 2, ela vai ser quando? Ela vai ser quando a gente já mostrou na quarta-feira. Então, a gente vai dar um tempo hoje, terça, para você poder ver e rever e assistir de novo e fazer esta técnica do Ho'oponizar também aqui no final. Você pode fazer. E aí você, na quarta-feira, a gente volta aqui, quarta e quinta, com aula 2 e 3. E na aula 2, a Amanda vai falar para você sobre o Atma Mantra das 8 frases. Ela vai falar sobre a questão da lei da atração vibracional, né, Amanda? Isso. O nosso tropeço está nos slides, o tropeço está dormindo aqui do meu lado, roncando como se não houvesse amanhã. O nosso gatinho aí que já está com mais de 15 anos, ele está até com um colar vibracional, se você olha ali. E aí a Amanda vai falar sobre os 6 princípios do verdadeiro Ho'oponopono.
vai falar por que que você procrastina ainda, por que que essa procrastinação é uma coisa que está pegando cada vez mais pessoas. Você sabe o que precisa fazer, que vai te fazer bem, mas você não consegue fazer e acaba fazendo algo que te faz mal, né, Amanda? O que Isso. mais aí na aula 2? Aí você vai entender por que você repete, eu sinto muito, me perdoe, né? Que a gente falou aqui, então. E tem 2 The Jumps Off the Cat, que vão fazer toda a diferença sobre a questão de realizações, metas e objetivos. Tem uma frase que nós vamos ensinar para você na aula 2, que quando você colocar a partir de agora nas suas visualizações, nas suas manifestações de realidade, nas suas cocriações, o nome que você conhece, tem uma frase que quando você colocar, você vai entender por que que ainda talvez as coisas não tenham acontecido do jeito que você sonha e merece. Isso, e aí eu falei que nós preparamos um teste, um diagnóstico da mente roponizada, e esse teste ele vai ser enviado para você no grupo do WhatsApp e no e-mail. Então, você que já se inscreveu, daqui 10 minutos você vai receber esse teste, esse diagnóstico no e-mail e no grupo do WhatsApp. Se você não se inscreveu, aí o link para você se inscrever no treinamento e entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber lá, vai estar aqui no chat, aqui na descrição dessa nossa aula do treinamento. Então, é só entrar ali. Então, o teste da mente roponizada vão ser algumas perguntas e você vai preencher o teste e lá no final vai sair uma nota. E são níveis, as notas indicam níveis e vai mostrar o nível de atuação das memórias limitantes. Então, não é só eu vou lá preencher ligeirinho. Você vai agora, em 10 minutos, você vai receber no seu e-mail WhatsApp, que você que já está inscrito, e aí você vai com calma e você preenche de forma verdadeira. Você não tenta enganar o teste, até porque o teste não vai permitir que você engane ele. Então, preencha de forma honesta, de forma verdadeira, porque é fundamental isso, você saber qual é a sua nota para na aula 2, na aula 13, depois na aula final, lá no sábado, a gente conseguir ajudar você já a melhorar essa nota, já, né? Para você já entender o quanto as memórias limitantes estão atuando na sua vida hoje. Por isso que é fundamental que você faça esse E teste. a gente vai querer saber depois a sua nota, então traz ela para nossa aula 2 e também vai ter um post no nosso Instagram para você comentar lá a sua nota e também qual que foi assim, nossa, na aula 1 eu amei, o que fez sentido para mim foi isso. Então, trazer a sua inspiração da aula de hoje e também o resultado da sua nota. Isso aí, Diva. Então vai ter esse post no Instagram para você colocar a sua nota e você também dar o seu, vamos dizer assim, o seu resumo, o que você mais gostou, o que mais tocou o seu coraçãozinho iluminado com essa aula 1. Que foi incrível, slides de altíssima qualidade. Foi roponizada essa aula? Foi roponizada, foi muito roponizada e quero dar os parabéns para todo mundo que deu like, para todo mundo que interagiu no chat, para todo mundo que esteve e compartilhou, porque eu vi pessoas novas chegando. Então, você que chegou novo porque alguém compartilhou, aí você, para receber tudo isso que nós falamos, precisa estar inscrito daí com e-mail, WhatsApp, para receber o teste, para receber as novas aulas, para receber tudo direitinho lá. Isso aí. Um recado muito importante aqui, você viu que a gente colocou alguns relatos de alunos. A gente poderia ficar 2 dias inteiros colocando milhares de relatos aqui em prints e vídeos de alunos nossos, mas daí ia ficar muito, né? Ia ficar demais. Então a gente coloca só alguns para o seu cérebro e a sua mente entenda que vai funcionar para você. E é por isso que a gente vai fazer para você aqui no final ainda um convite muito especial para que você ajude o seu cérebro e a sua mente a que eles entendam o quanto esse treinamento, o quanto essa limpeza das memórias limitantes que o Atma Ho'oponopono faz, o quanto isso vai ajudar a sua vida. Por isso nós vamos colocar agora alguns vídeos para que você veja, para que o seu cérebro ouça mesmo outras pessoas com outra voz falando sobre benefícios reais, pessoas reais, e para que você veja, nossa, isso aqui também está acontecendo comigo, e agora eu sei que se ainda alguém tem dúvida, o meu cérebro e a minha mente, agora eles vão acreditar finalmente que para mim funciona. Então, por isso a gente vai colocar rapidinho, alguns minutos só, e aí você olha qual dessas pessoas que você mais se identifica e você pode comentar no chat também enquanto a transmissão ainda estiver acontecendo. Nossa, eu me identifiquei mais com o aluno X, com a aluna Y, porque isso é bem importante para que daí você não tenha mais dúvida que vai funcionar para você, porque essa é uma dúvida que o nosso cérebro e a mente comum, Vem lá das memórias, né? Vem lá das memórias, a culpa não é sua, é lógico. E aí, com isso, esses nossos alunos e essas rouponizações dos alunos vão ajudar ainda mais você no final desse treinamento. Então, veja, né? Escute com atenção os vídeos e aí coloca para nós. Eu me identifiquei mais com a fulana, com a Sheila, com a Maura, com o Everton, enfim, você coloca aqui para nós. E a gente se vê na aula 2, Amanda. Na aula 2. Buscava incessantemente alguma coisa que me ajudasse a sair daquela angústia, aquela tristeza, ansiedade, desânimo, procrastinação, irritação, mau humor e desânimo, um profundo desânimo. Eu não tinha vontade
de acordar. Para mim foi um grande milagre ter saído da depressão sem tomar remédios. E eu devo isso ao Atma Ho'oponopono. Eu sou professora particular e antes os meus alunos vinham, apareciam, ficavam 1, 2 meses, não concluíam o curso, logo desanimavam. Agora não, agora eles estão vindo, ficando e me indicando para outras pessoas. Tanto que esse ano eu estou sem horário, eu não tenho disponibilidade de horário para receber novos alunos. Com isso, o financeiro melhorou bastante, eu não tenho do que reclamar. Durante 15 anos eu tomei remédio para depressão, para ansiedade. Consegui muito, mas muito benefício mesmo, principalmente para dormir. Eu me sinto uma pessoa mais leve, passei a entender muita coisa que eu não entendia, sabe? Porque só em me livrar da depressão, da ansiedade, né, do estresse, já para mim já foi uma grande vitória. Como eu trabalho como diarista, né, meus dias de serviço estavam muito pingados. Então, quando eu comecei a fazer o curso, fazer a ativação das mandalas, eu completei a minha semana inteira de serviço. Na 3ª semana do curso, eu consegui trocar o meu carro. E tudo isso eu consegui através do verdadeiro Ho'oponopono. Conheci Ho'oponopono já faz muito tempo, mas o entendimento que eu tinha do Ho'oponopono que era apenas as 4 frases. A partir do momento em que eu comecei a acompanhar a Amanda, eu fui vendo que Ho'oponopono era muito mais do que isso, que ele poderia fazer muitas mudanças na vida da gente. Eu fui me tornando uma pessoa mais calma, mais confiante, seja no meu trabalho, seja como mãe, como esposa, nos negócios. E também percebi, utilizando os gráficos, mudanças e transformações nas pessoas com as quais eu trabalho, minha família e também outras pessoas que eu fiz tratamentos. A gente viu resultados excelentes relacionados à saúde, relacionada à questão emocional. Após o meu processo de cura na especialização Atma Ho'oponopono e na própria mentoria, eu manifestei muito mais harmonia nos relacionamentos familiares, com os meus parentes mais próximos. Percebi me libertando mais das expectativas, das frustrações em relação à minha família, marido, meu filho, estamos mais conectados. Percebo que há muito mais respeito, mas o que me ficou muito mais presente é o quanto eu também me tornei mais feliz, mais leve, mais confiante. E isso me levou também a perceber mais sincronicidades e mais inspirações para dar vida para os meus projetos e para os sonhos que eu ainda venho cultivando, né? Então, eu passei a viver com uma mente mais ho'oponizada. O Ho'oponopono tem sido muito transformador na minha vida. Me trouxe uma grande paz interior, mais calma, mais tranquilidade, mais leveza. O meu sono melhorou. Eu tô conseguindo focar mais nas coisas, viver mais o momento presente, assim, com a mente mais tranquila, né? Eu me sinto calma e tranquila, como nunca me senti antes. Durmo bem, acordo bem. E o mais importante, eu me sinto feliz, algo que estava tão difícil, sentir feliz. Isso não tem preço, gente. Mas, essencialmente, esse encontro com a minha alma foi muito curativo, muito revelador e que vai me ajudar muito como terapeuta a ajudar muitas pessoas, porque é nessa inspiração que a gente traz o melhor de nós para poder ajudar as pessoas.